Fala galera, como vocês estão, meus queridos? Tomara que estejam todos muito bem. Aqui é o João Paulo do canal que leva aí o meu nome. Vamos ver o mercado futuro hoje no dia 20 de outubro de 2025. Tá aí a minha telinha da plataforma. Deixa eu mostrar aqui o índice futuro. Eu vou apagar aqui os estudos. Tá aí meu resultado do dia. Só operei índice hoje. Eu olhei mercado, já estava bem por aqui assim. Então, o índice futuro abriu aqui, marcou essa máxima, ficou entre mínima e máxima, ó, sem romper as máximas, só violando, violando, violando. Então eu só operei quando teve um fechamento confirmado acima da mínima ou da máxima. Aqui ele violou, eu trago a minha ferramenta de Fibonacci para cá. Na vela 7 ele violou de novo, eu trago para cá. Aqui bateu lá. Aqui ele deu outra violada, eu levo a minha Fibonacci para lá e vou fazendo regiões. Eu vou marcando regiões com um retângulo, que eu entendo que são regiões de briga. Então eu coloco aqui lá na máxima e eu desço até os fechamentos anteriores, né, até os corpos reais anteriores de candles, que é uma área que eu entendo que houve briga. Então o preço ó, tentou ir e foi rejeitado. Teve briga aqui entre comprador e vendedor. Tentou ir e foi rejeitado. Tentou ir e foi rejeitado. Tentou vir e foi rejeitado. Aqui deu uma compra na média de 8, ó, que eu uso. Podia ter comprado aqui com stop aqui, ó, stop de 250 pontos. O alvo é no topo anterior, 180 pontos, não valia a pena. Depois o preço caiu aqui na média de 20, aqui valia a pena. Uma compra de 150 de stop para sair no topo anterior. Eram 350 pontos, deu aqui numa vela, ó, perfeito, eu não entrei. Deu outra compra aqui, ó, outra compra na média de 20. O stop, entretanto, aí eram 400 pontos para sair aqui no topo anterior, que era 200, não valia a pena fazer esta compra. Aqui deu outra compra na média de 20, stop de 200 pontos para sair aqui no topinho, 100 pontos, não valia a pena. E então, eu só vim usar o meu Trade System aqui, ó, na vela 23, às 10h50 da manhã. A vela 24, aliás, deixa eu tirar isso daqui, tá faltando o volume aqui nesse, aí tá aqui, eu estava encolhido. Então, eu tive aqui a vela 24, o volume exatamente na média, eu considerei valendo aí pro meu trade system, né? A vela 25, 24 ficou aqui nesse candlezinho, então eu deixei minha ordem de compra aqui, ó. Essa vela me pegou. Comprei 10 contratos com 100 pontos. Eu tirei um contrato e coloquei aqui a minha saída no 0 a 0. Devia ter esperado mais um pouco, porque o preço foi até o meu segundo alvo. Quase aí 1000 pontos, de lá inverteu para baixo. Ela não subiu mais do que lá. Eu acabei tirando um contrato aqui, essa vela fechou, eu tirei mais 6 e fui colocando a saída atrás dos 5. Coloquei aqui nesse fundinho, depois dessa vela subir, esta vela sacana veio e me tirou aqui, ó. Depois o preço subiu aí. Ainda cheguei a fazer outra compra aqui de 3 contratos, coloquei o stop aqui 215 pontos mais ou menos. Não, estava abaixo de uma região aqui, ó, 215 pontos. E o preço ficou oscilando, oscilando, eu comecei a ficar com medo de devolver, do preço fazer um recuo, porque não sei se vocês viram aí no meu vídeo aí que eu falo sobre esta forma de entrar. Eu tenho 3 formas de entrar no mercado, né? Quando ele rompe em fechamento a região que eu estou olhando anteriormente. Então, na vela seguinte, ele faz o que ele fez aqui, ó. Ele tenta vir aqui para baixo, fica brigando e é rejeitado e volta. E eu compro aqui, que eu chamo de pullback de pavio. Esse é o modo mais agressivo, né? Tá aí. Então, esse é o primeiro modo. O candle, assim que rompe, ele fica brigando aqui, tenta vir, é rejeitado e volta. Isso é o que eu chamo de pullback de pavio. Se você procurar aí pela internet, quem fala disso daqui é André Machado. Ele chama isso daqui de Pablito. Então, esta é a primeira forma. O meu pullback de pavio, na minha análise, 70 a 80% das vezes ele vem aqui, ó, no primeiro alvo, e o preço volta para fazer um pullback. Eu fiquei com receio de o preço enganchar aqui, vir fazer o pullback, e eu ficar preso aí em mais de 400 pontos, e acabei zerando. Deveria ter entrado aqui, ter saído aqui, ó, 375 pontos, teria dado aí, né, R$ 720 de ganho, ao invés de eu estar com 434,50 fazendo parciais aí no meio antes de chegar no alvo. Por isso também que eu estou aí à procura do gerente de risco, né? O gerente de risco vai ter aqui a minha assinatura.
ele vai estar me acompanhando durante o pregão, seja de onde ele estiver, e ele vai acessar aqui remotamente o meu computador e colocar aqui a minha senha. Depois que eu fizer a operação, eu vou sair da plataforma, já vai estar com os alvos posicionados, o stop posicionado, e eu não vou poder mexer. Vou evitar o que aconteceu hoje. Eu tinha colocado 5 contratos no primeiro alvo e 5 contratos no segundo alvo. Teria pego R$ 360 aqui, e aqui mais 900 pontos, mais R$ 900. Então eu teria pego hoje um trade de R$ 1.000 se eu tivesse, se eu não tivesse controle sobre a senha de ordens, né? E se eu quisesse ter seguido à risca os trade system, eu poderia ter saído com os 10 contratos aqui no primeiro alvo, esperar um pullback oficial na região e voltar a entrar, né? Hoje não teve pullback oficial, o preço foi embora de vez e não teve. E foi só isso, né? Sim, vamos voltar, né? Os 3 modos que eu opero. O modo mais agressivo é esse, o pullback de pavio. Eu entro logo após o rompimento, na vela seguinte. A vela seguinte não pode ir para cima de uma vez e voltar. Se ela fizer isso, eu não entro, porque eu espero o contrário, que o vendedor, né, aqui no caso de uma compra, que o vendedor tente empurrar o preço para baixo e seja rejeitado, mostrando que tem comprador na região, para eu entrar na volta. O preço vem, minuto 1, minuto 2, minuto 2,5, a partir do 2,5 começa a entrar a compra e ele volta e é rejeitado, né? E a barra seguinte normalmente é uma barra dessa, é um dos maiores volumes do dia. Então, esta é a primeira forma. A segunda forma é o pullback oficial, né, que o preço vem, volta, esta volta. Eu quero que sejam candles assim, ó, um corpo pequeno e com volume abaixo da média, para mostrar para mim que o vendedor não está com toda essa potência para botar o preço para baixo, né? E quando o preço retoma a alta novamente, o volume volta a subir, né? Esta é a segunda forma. E a terceira forma, mais agressiva que tem, é eu comprar assim que rompe. Assim que rompe aqui, eu já tomo a mercado aqui, nem espero abrir nem nada. Fechou aqui, abriu essa vela, eu já compro a mercado e deixo o preço andar. A gente acaba pegando aí muito rompimento falso, embora haja pouco rompimento falso quando o rompimento é acompanhado de volume. Porque a gente presume que quem vai trazer o preço de volta vai ter que vencer esse volume. E a pessoa que fez esse volume vai defender a posição dela. Então é com isso que eu baseio o meu trade system. Eu baseio meu trade system na direção do preço e no volume. Por isso que falo, análise técnica clássica, né? O preço, a tendência, o movimento do preço é confirmado pelo volume. Não sei se já disseram a você, mas as únicas informações que você tem aí a todo o tempo e que todas as outras pessoas também têm acesso em tempo real são o preço e o volume. A todo instante, a plataforma está mostrando naquele segundo, exato tempo presente, qual é o preço e qual é o volume que está sendo negociado. São as únicas duas, então eu não vou abrir mão nem do volume nem de olhar o preço. Tem gente que opera sem olhar o preço? Tem, opera aí tape reading, opera fluxo, né? Até ainda olha o preço, né? Porque eles olham lá os volumes, a quantidade de ordens e tudo. Mas aí tem gente que opera sem usar aqui o volume, deve cair muito rompimento falso. O VWAP. O VWAP é falso. O VWAP está olhando o VWAP é uma média ponderada, né? Ó, pelo volume. Só que ele vai pegando a partir do último candle que você botou. A média de 20. A média de 20 ela soma os últimos 20 candles, divide por 20 e coloca o resultado no gráfico. Mas está sempre atrasado. Ó. Quando esse candle aqui subiu isso daqui tudo, ó, a média de 20 só somou até aqui, ó. Ela estava até com uma curvinha aqui, ó. Aí quando esse candle fechou aqui em cima, foi que ela se ajustou e ficou mais ascendente. Então, assim, os indicadores são atrasados sempre em um candle. Seja de 1 minuto, seja de 5 minutos, 15 minutos, o tempo que você opera aí. Os indicadores baseados em candles, né? E só o preço e o volume que são atuais, então eu não tenho por que abrir mão das informações atuais. Aqui o meu dolinho, ó. Dolinho aí excepcional. Eu não peguei. Dólar abriu com uma barra de baixa, uma de alta, uma de baixa, outra de baixa. Essa barra aqui de baixo, a barra número 4, volume bom, fechou abaixo da mínima até então. A barra número 5
fez o que eu disse a vocês, ela foi inicialmente, ela abriu aqui, ó, foi para baixo, passou aqui na mínima, voltou e fechou aqui acima. É um tipo de barra que eu não gosto de entrar no pullback de pavio, porque eu fico preso no negativo, ó. E o preço pode querer corrigir mais um pouco, pode querer subir mais um pouco, pode querer estar esperando a média, pode testar algum suporte ou resistência anterior e a gente vai ficar preso. Então eu gosto quando ele faz o contrário, quando ele primeiro vai para cima, tenta ir, aí é rejeitado. Então aqui no caso não seria um pullback de pavio e nesta barrinha aqui, ó, que fechou aqui, seria a entrada do meu trade system. Entrada na mínima do candle 6, stop aqui acima da região, acima do VWAP e acima da média de 8, 6 pontos de stop. O primeiro alvo já estava na cara, 1,5 ponto, teria que segurar até o segundo alvo, que foi atingido aqui, ó, 8 pontos, que eu já disse a vocês que no gráfico de 5 minutos, o dólar tende a andar 8 pontos, eu já marquei isso milhares de vezes, antes de fazer algum recuo, né? Então aqui no caso ele andou 8 pontos, recuou 5,5 pontos, para depois andar novamente, e ele foi ao meu terceiro alvo, ó, 16 pontos aqui nesta barra 13, às 10 horas da manhã. Eu zeraria com certeza, não pagaria para ver que o preço ia romper o terceiro alvo, ainda mais na hora do Ibol. Mas de lá ele também não andou mais. Ó. O terceiro alvo, ele rompeu, voltou, rompeu, voltou, rompeu, voltou. Ele ficou nessa consolidaçãozinha aí o resto do dia, depois de dar esse lindo movimento, né? Então eu não operei dólar porque eu estava no índice. Também quando eu vim entrar, quando eu vim olhar, o preço já estava por aqui, eu acho. Então não tinha mais como eu olhar o mercado de dólar no dia de hoje, eu fiquei só no índice. Tá aí, amigos. Esse foi o meu resultado do dia. Começamos bem aí a semana. Espero que todos tenham ido aí muito bem, tenham ganhado aí muito dinheiro, ganhado principalmente muita habilidade psicológica aí na mente, muito calo na mente de como se operar consistentemente. Um abração para todos vocês e até mais.